Antes de tudo, tire um momento para silenciar seu coração e ouvir a voz de Deus. Vamos juntos abrir nossos olhos espirituais e permitir que sua presença nos envolva. Quando pensamos em pessoas que caminharam de perto com Deus, um nome que sempre vem à mente é o do apóstolo Paulo. Sua vida é um testemunho vivo de como Deus pode transformar um coração quebrantado e utilizá-lo para grandes feitos. Paulo foi um homem guiado pelo poder indiscutível de Deus. E sua história nos mostra que não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Ele. A Bíblia, em Atos 19, 11 e 12, nos lembra: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de tal forma que até lenços ou aventais que tocavam nele eram levados aos doentes e suas enfermidades eram curadas e os espíritos malignos saíam deles. Imagine o tipo de unção que repousava sobre ele. Não era força humana, nem sabedoria natural, mas o poder de Deus fluindo através de uma vida totalmente rendida. Paulo não era apenas pregador do Evangelho, ele também discernia espíritos e expulsava demônios. Sua fé era tão forte que mesmo quando ele e Silas foram açoitados, acorrentados e jogados na prisão, eles responderam não com desespero, mas com cânticos de louvor. À meia-noite, suas vozes se elevaram a Deus, e de repente os alicerces da prisão tremeram. As portas se abriram e suas correntes caíram. Isso é fé inabalável. Fé que louva na tempestade, que não se curva diante do medo. Mas aqui está o paradoxo. O mesmo Paulo que realizou milagres extraordinários, o mesmo Paulo que cantou nas correntes e viu a libertação de Deus, admitia abertamente sua própria fraqueza. Em 1 Timóteo 1,15, ele escreve: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mesmo sendo um dos maiores apóstolos, Paulo se considerava o maior dos pecadores. E não parou por aí. Em Romanos 7, 15 e 20, ele fala com total sinceridade sobre suas lutas internas. Não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas faço o que odeio. Sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois desejo fazer o bem, mas não consigo realizá-lo. Soa familiar para você? Todos nós enfrentamos essa batalha diária entre o desejo de sermos santos e as fraquezas da carne. Todos tropeçamos, falhamos, cometemos erros. Paulo nos lembra que mesmo o servo mais poderoso de Deus não estava imune à luta contra o pecado. Mas aqui vem a boa notícia. Romanos 6,14 declara: Pois o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é o que nos levanta quando caímos. A graça nos impede de sermos esmagados pela culpa e pelo medo. Paulo experimentou isso quando clamou a Deus sobre seu espinho na carne e ouviu: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que ele pôde abraçar suas vitórias e suas lutas. Ser usado por Deus não significa perfeição, significa rendição. Confiar na força de Cristo quando a própria força falha. Se você já se sentiu fraco ou incapaz, saiba, isso não significa que Deus não pode agir em você. Pelo contrário, é nesse espaço que Ele mostra seu poder. Se esta palavra tocou seu coração, escreva glória a Deus nos comentários e sinta a presença de Deus em você. Todos nós enfrentamos essa tensão. Desejamos viver em santidade, obedecer a Deus e amá-lo de todo o coração, mas ao mesmo tempo lutamos contra nossas fraquezas. Paulo nos lembra que esse conflito não é um sinal de fracasso, mas de fé viva. Se nos importamos e nos entristecemos com nossas falhas, é sinal de que o Espírito de Deus está trabalhando em nós. O primeiro passo para superar o pecado é arrependimento sincero. Não esconder, não justificar, mas humilhar-se diante de Deus e pedir que Ele nos purifique. 1 João 1,9 nos dá essa promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
Crescer na fé não significa nunca cair, mas aprender a levantar com a misericórdia de Deus dia após dia. Depender menos de nós mesmos e mais do Espírito Santo, permitindo que Ele guie nossos passos, fortaleça nosso coração e molde nossos pensamentos. Gálatas 5,16 nos ensina: andem pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse é o segredo. Andar pelo Espírito, deixar a palavra de Deus moldar nossa mente, permitir que a oração fortaleça nosso coração e permitir que o Espírito nos guie. E quando tropeçamos, não fugimos de Deus. Corremos para Ele. A vida de Paulo nos lembra que mesmo na fraqueza, o poder de Deus é revelado. Mesmo na falha, sua misericórdia se manifesta. E mesmo nas lutas contínuas, sua graça é suficiente para nos sustentar. Se essa mensagem tocou seu coração, digite Amém nos comentários e declare sua fé em Deus agora. Agora feche os olhos por um momento e imagine-se entregando toda a sua vida nas mãos de Jesus. Assim como Paulo clamava a Deus por força e proteção, nós também podemos buscar a transformação completa do nosso coração. Senhor Jesus, hoje eu levanto o teu santo nome. Tu és digno de toda honra e glória. Tu és justo, puro e sem mácula. És a luz do mundo, a palavra viva, o Rei eterno que governa para sempre. Tua palavra em 1 João 1, 8, 10 me lembra: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor, reconheço minha fraqueza. Sei que caio e tropeço, mas venho a Ti com um coração sincero, pedindo misericórdia. Perdoa meus pecados conscientes e inconscientes, meus pensamentos que não Te agradam, palavras que feriram, atitudes de orgulho e ações que Te desonraram. Purifica-me, Senhor, não pelo meu mérito, mas pelo Teu sangue precioso derramado na cruz. Ajuda-me a viver de maneira diferente. Dá-me força para andar na Tua justiça e obedecer à Tua palavra, mesmo quando minha carne luta contra o Espírito. Espírito Santo, enche-me agora. Capacita-me a vencer o pecado. Cobre-me com Tua presença e fortalece-me para que o mal não tenha domínio sobre minha vida. Que a Tua graça me transforme e que eu deseje cada vez mais as coisas de Deus, mais do que tudo neste mundo. Se você sente essa unção e deseja ser transformado, escreva Jesus, muda minha vida nos comentários e sinta Deus operando em seu coração. Senhor, eu me rendo completamente a Ti. Minha vida, meu coração, minha mente, meu corpo e meu futuro são Teus. Conduz-me, corrige-me, sustenta-me e ensina-me a descansar no Teu amor. Obrigado, Jesus, porque mesmo imperfeitos, somos servos de um Salvador perfeito. Mesmo fracos, o Teu poder se aperfeiçoa em nós. Mesmo quando tropeçamos, Tua mão nos levanta e nos guia. Obrigado por Tua graça que nunca falha, por Tua misericórdia que nos alcança todos os dias e pelo Teu Espírito que nos fortalece. Como 2 Crônicas 7,14 nos lembra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que essa palavra se cumpra em sua vida hoje. Que você experimente libertação, renovação e uma fé inabalável. Que seus dias sejam guiados pelo Espírito Santo e que a presença de Deus te acompanhe em cada passo. Agora, convido você a um momento de oração profunda. Se ainda não fez, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma palavra de fé e compartilhe este momento de esperança com quem precisa. Senhor Jesus, abençoa a todos que estão ouvindo e lendo esta oração. Que cada pessoa seja fortalecida, curada e renovada em Ti. Que a paz, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva Amém nos comentários.
Compartilhe com alguém que precisa ouvir e sinta o mover de Deus em sua vida hoje.